Salve turma, vamos aqui resolver então a prova de raciocínio lógico do concurso aí da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Essa aqui é a prova da manhã deste domingo, dia 22. A primeira questão que nós vamos resolver aqui é essa aqui. É uma questão então de equivalentes de proposições e a questão fala o seguinte: considere a proposição se é domingo eu acordo às 9 horas. Essa proposição é logicamente equivalente a qual das alternativas? Então, nós temos aqui uma proposição composta ligada, onde eu ligo duas proposições simples, né? Que uma é domingo e a outra é eu acordo às 9 horas, pelo conectivo se então. Aparece só o se, cadê o então, Rafael? Tá aqui, ó, subentendido. Aqui eu tenho o então, tá? É uma condicional. Se é domingo, então acordo às 9 horas. Ele quer a logicamente equivalente, ou seja, ele quer a proposição equivalente a esta aqui. Turma, olha só, toda vez que eu tiver uma condicional, ou seja, uma proposição composta na estrutura se, P, sendo P a primeira proposição, então que, sendo que a segunda proposição, e ele quiser a equivalente a essa, eu tenho dois tipos, né? Eu tenho uma proposição composta, onde eu vou ligar essas duas proposições simples aqui com o conectivo ou, e tem uma outra que eu vou fazer também, né, a ligação dessas duas mesmas proposições simples, novamente com o conectivo se então, só que numa forma diferente. No conectivo ou, é aqui que nós usamos o famoso Neymar, onde eu nego a primeira, certo? Então, aqui no conectivo ou, eu uso o Neymar, tá? O Neymar. Onde eu nego a primeira, ou seja, eu coloco negação de P e mantenho a segunda. Aí, se tivesse aqui alguma proposição com conectivo ou, ficaria, né? Não é domingo ou acorda às 9 horas. Eu negaria a primeira, colocaria o ou e colocaria a segunda normal. Mas como eu só tenho alternativas com se então eu vou usar a outra forma de equivalente, que é o quê? É o inverte, nega, nega. Tá? Ou seja, eu vou usar o se então, lógico, né? 4 alternativas se então, e eu vou trocar as proposições P e Q de lugar. Ou seja, o que é o eu acordo às 9 horas, vai vir para a primeira posição. O P, que é domingo, vai vir para a segunda proposição. Porém, elas vão estar com valores lógicos trocados, tá? A gente fala, ó, negação de Q e negação de P. Então, fica se negação de Q, então negação de P. O que é negação de Q, Rafael? É inverter o valor lógico dessa proposição. Essa proposição, eu acordo às 9 horas, está na forma afirmativa. Eu acordo às 9 horas. Então, ela vai ficar na forma negativa. Então, ó, se eu não acordo às 9 horas, essa que é a negação dela, tá? Se eu não acordo às 9 horas, então, aí a negação de P é a mesma coisa. Eu vou pegar a proposição simples aqui, e, né, a original é domingo, né? Ela, de forma original, está escrita na forma é domingo, forma afirmativa, então eu vou negar ela. Negar é domingo é falar que não é domingo. Então, esta será a negação ou a equivalente, tá? A equivalente da proposição se é domingo eu acordo às 9. Então vai ser a equivalente a ela, vai ser se eu não acordo às 9, então não é domingo. Analisando aqui vai ser a alternativa C, tá? Então toda vez, turma, que pedir equivalente de uma condicional, ou vai ser uma disjunção, conectivo ou vai ser outra condicional. Se for disjunção, é o Neymar, nega a primeira e mantém a segunda. Se for uma condicional, você inverte as duas proposições de lugar e nega as duas, tá? Então fica se negação da segunda, então negação da primeira, tá? Se negação de que, então negação de que, tá bom? Essa foi a primeira questão, alternativa C. Na segunda questão, é uma questão que a gente não vai trabalhar muito com fórmulas, a gente vai trabalhar com as opções que nós temos aqui. Então, nessa questão fala, em um cesto havia bananas de 3 tipos diferentes. Metade dessas bananas eram banana prata. 30% do total de bananas eram bananas d'água. O restante das bananas do cesto eram bananas ouro. Foram retiradas do cesto 5 bananas. Uma banana d'água, 2 bananas prata e 2 bananas ouro. Após a retirada, 16% das bananas que restaram no cesto eram bananas ouro. A quantidade original de bananas no cesto era igual a quantos? Turma, nós vamos trabalhar aqui com as alternativas e vamos criar a seguinte situação. Olha só, vamos aqui fazer uma tabelinha, tá? A situação é
sabendo que as alternativas é o total de bananas no início. Belezinha? Olha só, eu tenho aqui, ó, vou colocar T de total. Eu tenho, então, na primeira opção, o total de 30 bananas no início, a segunda 40, a C 50 e a última 60. Belezinha? E agora eu vou trabalhar com a quantidade de bananas ouro que eu tinha no começo, antes de retirar as 5. Olha só, eu tinha então, no começo, metade das bananas que eu tinha no cesto era banana prata, certo? Ó, metade banana prata, ou seja, 50% era banana prata. 30%, ó, 30% eram de banana d'água. O restante é banana ouro, que a gente vai ter que descobrir quantos que tinha no final, tá? Ou a informação está em cima da banana ouro. Qual que é o restante que falta aqui, turma? Se eu tenho 50 aqui, tenho 30 aqui, para completar o total, né? Faltam 20%. Então, esse restante aqui é 20%. Então, nós vamos atrás, então, da porcentagem das bananas ouro, tá? Então, vou colocar a porcentagem de BO. Na primeira, logo de cara, se eu imaginar que eu tinha 30 bananas no total, 20% de banana ouro vai ser aqui 6. Se for 40 no total, serão 8. Se for 50 no total, serão 10. E se for 60, será 12. Ponto. Vamos agora para a situação. No total, eu tirei 5 bananas. É o que aconteceu, ó. Foram retiradas 5 bananas do cesto. Bom, se tinha 30, conforme diz o item A, retirando 5, eu vou ficar com 25. Aqui eu vou ficar com 35, aqui eu vou ficar com 45 e aqui eu vou ficar com 55, certo? E se eu tivesse realmente essa quantidade de banana ouro no começo, porque eu tinha esses totais no começo, quando eu retirei 2 bananas ouros do cesto, do total das 5, aqui eu ficaria então, ó, banana ouro, tá? Depois que eu retirei então, 2 bananas ouros de cada situação. Se eu retirar então 2 bananas ouros aqui, eu vou ficar com 4. Como eu tinha 8 aqui, eu vou ficar com 6. Como eu tinha 10 aqui, eu vou ficar com 8. E aqui eu vou ficar com 10. Agora eu vou verificar qual que é a porcentagem destes valores em relação a esses totais que tem na cesta aqui. Da seguinte forma, 4 é quantos por cento de 25? Ah, como que eu calculo isso, Rafael? Bom, tem várias formas. Porcentagem você pode calcular assim, ó, 25 está para 100%, assim como 4 está para x. Multiplica cruzado, vai ficar, ó, 25 vezes x, 4 vezes 100. Então, vai ficar 25x, 4 vezes 100, 400. 400%. 400, né? X vai ser igual a 400 dividido por 25. Turma, aqui vai dar certo, tá? Olha só, 400 dividido por 25, aí você vem aqui e faz, ó, 400 dividido por 25. 40 por 25 vai dar 1, 25 vezes 1 dá 25, sobram 15. 150 dividido por 25 dá 6, sobra 0. É isso aqui. 16%, acabei de descobrir, é o item A. Aí se não fosse o item A, você faria a mesma coisa, tá? Tentaria descobrir quanto que dá 6%, quanto que 6 equivale a quantos por cento de 35. Se não desse, 8 equivale a quantos por cento de 45, 10 equivale a quantos por cento de 55. Desta forma, a gente vai pegando as alternativas e verificando qual condição que estabelece uma verdade para o que a questão pediu. Neste caso aqui foi o item A, tá? Essa forma aqui eu acho interessante de resolver, que a gente não fica preso em cálculos. Aqueles cálculos, né, de gravações, tipo, eu tenho que gravar essa fórmula aqui, tá? Questão de plano cartesiano, aqui só foi sobre deslocamento do ponto cartesiano dentro do plano, certo? Deslocamento de um ponto dentro de um plano. A questão fala, uma partícula se desloca sobre um plano cartesiano. Inicialmente, ela se encontra sob o ponto de coordenadas 2 e y, onde o 2 é o x e o y e o 1 é o y. E se movimenta 4 unidades de comprimento no sentido positivo dos eixos das abscissas. Abscissas é o eixo x. Em seguida, ela se movimenta, a partícula se movimenta 3 unidades de comprimento no sentido positivo do eixo das ordenadas, que é o eixo y. Então, ordenadas é o eixo y.
E por fim ele se desloca 2 unidades de comprimento no sentido negativo das abscissas. Quem que é a abscissa? É o x. Aí ele quer saber, após esses 3 deslocamentos, a partícula se encontra sobre o ponto de coordenadas qual? Então, bora aqui, turma. Eu tenho que montar, então, o meu plano, né, que é o cruzamento aqui das retas x e y, tá? X e y. Então, x é abscissa e y é ordenadas, tá? O ponto inicialmente está nessas coordenadas aqui, 2 e 1. 2 é a posicionamento em x, tá? E em x eu tenho esse posicionamento, ó. Vou chamar aqui de 1, de 2, 3, 4, 5, 6 e vai embora, tá? Em y, para cima é positivo, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vai embora, certo? E aqui eu tenho, se fosse para o lado esquerdo aqui da reta x, aqui pontos negativos, né? Menos 1, menos 2 e para baixo também. Aqui a gente não trabalha com valores negativos. Inicialmente a partícula está no ponto 2 de x, aqui, que cruza com 1 de y. Então o cruzamento aqui vai ser aqui, ó. A partícula está aqui. Aí o comando fala que ele se movimenta 4 unidades de comprimento no sentido positivo de x, ou seja, ele andou, ó, 1, 2, 3, 4. Então, ele andou e parou aqui. Depois ele se movimentou 3 unidades de comprimento no sentido positivo de y. Positivo de y é para cima. Então ele andou, ó, subiu para o 2, o 3 parou no 4. Então ele está aqui no 4. Ele estava no 1, foi para o 4. Aí depois ele se desloca 2 unidades no sentido negativo de x, de abscissa, né? Então, ó, ele voltou, estava no 6, aqui no x, ele volta para o 5 e para no 4. O ponto final dele foi esse aqui. Este é o ponto final do ponto. E aqui está as coordenadas onde a partícula parou é 4 de x e 4 de y. É 4 e 4, tá? Então foi somente questão de deslocamento de um ponto dentro do plano cartesiano, ou seja, ele quer saber apenas qual vai ser a coordenada desse ponto no final de tudo. Questão número 4, uma questão interessante de probabilidade, fala o seguinte: um dado comum possui 6 faces numeradas de 1 a 6, de tal forma que os números indicados em 2 faces opostas sempre somam 7. E isso é verdade, né? Ó, é 1 de um lado, 6 de outro, quando é 2 de um lado é 5 de outro, e quando é 3 de um lado é 4 de outro. Sempre somam 7. Devido a um defeito de fabricação, a cada lançamento desse dado, a probabilidade de que o número 6 seja obtido é o triplo da probabilidade de se obter o 1. Além disso, a probabilidade de resultado igual a 1 é metade da probabilidade de ocorrências de todos os demais resultados. No lançamento desse dado, a chance, então, né, a probabilidade de se obter 6 como resultado é igual a quantos aqui? Então ele quer saber qual que é a chance de sair 6. Turma, atenção aqui. Esse dado é um dado diferente, é um dado com problema. Sair o número 6 é 3 vezes maior a chance do que sair o número 1. E como que eu faço isso? É assim, ó. Se sair o número 1, a chance é x. De sair o número 6, a chance é 3x. E sair o número 1, aqui continua falando, é a metade da chance dos demais resultados. De todos os demais resultados. Ou seja, qual que é a chance de sair 2, 3, 4 e 5? É o dobro, tá? De sair o número 1, porque saiu 1, a chance é metade do que saiu os outros. Ou seja, é 2x a chance de sair os outros. Com isso, eu construo aqui o meu espaço amostral, ou seja, todos os eventos estão aqui. Mas não são 6, Rafael, só que aqui o dado está com um problema, então é melhor a gente transformar tudo em um número inteiro, que vai ser, então, tudo em relação a x. A chance de sair o número 1 é como se fosse 1x. De sair 6 é 3x. A chance de sair 2, 3, 4 ou 5 é de 2, é o dobro do 1, tá? 2x. Então, somando tudo aqui, turma, dá 12x. É como se meu espaço amostral, ou seja, quando eu vou dividir, calcular a chance de sair algum evento, é a parte de baixo, tá? É a chance total é de 12. Qual que é a chance de sair o número 6? Aí eu venho aqui, opa, saiu o número 6, é 3. É 3 chances de um total de 12. Logo, é 3 sobre 12. Mas só que aqui não tem 3 sobre 12. Então, simplifico. Simplifico por 3. Eu tenho aqui, ó, 3 por 3 dá 1 e 12 por 3 dá 4. É 1/4 de chance, então, de sair, então, o número
6 com este dado problemático aqui, tá? E essa outra questão aqui é uma questão de geometria que fala o seguinte, olha só, os ângulos internos de um triângulo ABC são tais que o dobro da medida em graus do ângulo A é igual à soma das medidas em graus dos ângulos B e C. Portanto, o ângulo A mede quantos? Turma, quando a gente fala de triângulo, eu tenho os ângulos internos, né? Que é isso aqui, tá? E aqui, tá? Vou chamar então isso aqui o ângulo A e aqui eu tenho o ângulo B e C, tá? Criei de qualquer forma o meu triângulo. O que eu quero que vocês entendam é que quando eu somo os 3 ângulos de um triângulo, os ângulos internos de um triângulo, o total sempre tem que dar 180 graus. Porém, aqui ele falou o seguinte, este ângulo A aqui, quando eu pego o dobro da medida dele, tá? Então, ó, 2 vezes A é igual à soma das medidas dos outros dois. 2A é igual a B mais C. O dobro de A é igual à soma dos outros dois. Significa que se eu chegar aqui e trocar B mais C por 2A, olha como que fica a minha conta. Fica o ângulo A mais o dobro de A, 2A, é igual a 180. E agora, com apenas uma variável, nós conseguimos chegar no resultado do ângulo A, que é o que ele quer saber. A vai ser igual a 180 dividido por 3, que vai ser igual a 60. Ou seja, descobri. E é isso mesmo, né? O dobro de 60 é 120. E aqui, quanto que vale cada ângulo? Cada um dos outros ângulos? Não sei, mas pode ser 60, 60, 40 e 80, não sei. Mas o importante é que o A vale 60, tá? É isso que a gente quer saber, alternativa B. Essa aqui também é uma questão de geometria, mas que a gente trabalha também aí o nosso raciocínio lógico para montar, então, essa equação aqui, tá bom? Turma, e é isso. Assim que foi a prova da manhã, espero que vocês tenham ido bem, estou torcendo por todos vocês, certo? Continuem nos seguindo aí para mais informações iguais a esta aqui. Um grande abraço, bons estudos, deixa aí o seu curtir e compartilhe esse conteúdo com mais pessoas também que estão estudando raciocínio lógico para concursos públicos. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.